aqui, porque já estamos com 1h10 de live, né? E felizmente, infelizmente, na verdade, né? Falando sobre Fogo, o álbum que completa aniversário de dia 17 de outubro, separamos apenas um, tinha a capa original, tem a capa original, Fogo na capa, só tem a versão dele, que é a versão relançada depois de um acontecimento trágico, que ontem, dia 20 de outubro, ontem completou 46 anos da morte dos caras do Lynyrd Skynyrd, e o álbum em questão é Street Survivors. Originalmente, esse álbum foi lançado com uma série de chamas na capa, né? A capa original. E aí, no dia 20, ele é lançado exatamente no dia 17 de outubro de 1977. 3 dias depois, caiu o avião vitimando várias pessoas, dentre elas o vocalista Ronnie Van Zant, o guitarrista Ed Gaines, Steve Gaines, agora não me lembro, Steve Gaines, e mais um outro, acho que era uma das vocalistas, agora não vou lembrar, é falha minha mesmo, mas acho que era uma das vocalistas que falece também. Então, é um acidente trágico do avião ali com o Lynyrd Skynyrd, bastante famosa a história, né? E aí, como acho que, se não me engano, a esposa do Steve Gaines é que pede para ser retirada a capa original, porque era com as chamas aqui, né? E aí fica essa capa aqui, né, lançada posteriormente, após a morte deles aqui, que é um descasso, né, do Lynyrd Skynyrd. Eu acho que talvez seja o melhor disco da banda, que vai dar origem a um álbum que a gente falou numa outra live, que é o More More for the Road, era da turnê. Eles já estavam em turnê, né, quando lançaram o disco no meio da turnê. What's Your Name, That Smell, I Know I Like, Ain't No Good Life. Talvez ele concorre com o Pronounce Lynyrd Skynyrd, né, que é o disco de estreia. É o primeiro e o último disco da banda, são os melhores discos, assim. Eu acho que ainda colocaria o primeiro como melhor, mas esse disco aqui é muito bom. E tem toda essa questão, né, de ser uma despedida do Ronnie Van Zant, um vocalista assim que acho que hoje estaria fazendo campanha para Trump, provavelmente, teria invadido a Casa Branca, provavelmente, né? Mas era um cara, assim, muito à frente do seu tempo, o Ronnie Van Zant, né? O documentário que trata da tragédia destaca muito como ele era um cara, assim, de desafiar as pessoas, não, nós somos o Lynyrd Skynyrd e nós somos a maior banda de todos os tempos. E quando eles estão fazendo aquele show emblemático, abrindo para os Rolling Stones, que os Rolling Stones tinham pedido, né, o Mick Jagger, não pisem na língua, porque o palco era em formato de língua, e aí a língua se ia em direção à plateia, e o Mick Jagger deixou bem claro, não é para pisar na língua. Qual é a primeira coisa que o Ronnie Van Zant faz? Empurra os músicos para a língua, e aí eles vão tocar lá na plateia, no meio da plateia, eles são ovacionados numa tarde quente, que acontece nos Estados Unidos, eles são ovacionados pela plateia, é um dos grandes momentos da carreira do Lynyrd Skynyrd, durante Freebird, né? Eles estão tocando Freebird, aquele solo fantástico, chegou a me arrepiar aqui, só de lembrar. E, enfim, Street Survivor, disco de despedida do Lynyrd Skynyrd, depois eles voltam em 86, já com o irmão do Ronnie Van Zant nos vocais, e segue uma carreira que dura até há pouco tempo atrás. Eu nem lembro qual deles mais é vivo hoje, porque eles foram falecendo há pouco. Eu sei que o Artemus ainda é vivo, né? O batera é vivo, mas ele não é o batera original. Se não me engano, o Gary Rossington é vivo também, mas o resto todo mundo faleceu, e o Van Zant e o Steve Gaines na tragédia lá de 20 de outubro de 77, um dos momentos mais trágicos da história da música, né? Então, eu sei que tu é fã de Lynyrd Skynyrd aí, eu não conheço a opinião do André, então eu vou passar para ti antes. E só antes de passar, eu me lembrei de uma coisa. André, com todo respeito, RPM em primeiro lugar tu sabe o que, né? Eu acho que o Diogo botou ele no 8º ou 9º também, o Seven Churches lá, mas foi tu e o Davi, eu não lembrava que a atrocidade foi cometida por ti e por Davi, então a gente se encontra nos bastidores aí. Deixar a bronca para vocês aí, falar do Lynyrd. Eu não tenho esse disco, eu tenho só algumas coletâneas e o ao vivo do Lynyrd Skynyrd, mas realmente concordo com o Myron, o primeiro e esse aí rivalizam, eu ainda sou mais fã do primeiro do que desse. E eu acho, se não, tu falou do Gary Rossington, se não me engano, ele morreu esse ano, ou ano passado, porque eu acho que a banda fez homenagem para ele agora, quando tocaram em São Paulo, que passou no Multishow. Morreu em março, Michael. Oi? O Gary Rossington morreu em março desse ano, se não me engano. Eu tenho certeza. Tá certeza. Ele fez esse ano, mas acho que se eu não estou enganado é março. E eu, se não me engano, o Artemus Pyle também é falecido também. Eu acho que dessa informação todos são falecidos já.
Tá, então quem é que veio tocar aqui? Porque eu não vi esse show. É só o Johnny Van Zant que tá. Dos que seguiram, fica só o Johnny Van Zant e o Ed King, talvez. Não sei. Não, Ed King não. É o Rick Medlock, que era do Blackfoot, que tá na guitarra, que foi o baterista original do Lynyrd Skynyrd. Sim. E todo mundo do resto não conhece ninguém. Nem o Johnny Van Zant? Pesquisei agora aqui na São Google, deu a resposta, o Artemus Pyle tá vivo, sim. Tá vivo? Não me lembrava. O Atmos eu sei que tá vivo. Mas não tava na banda, não tá com essa banda. Não, o Atmos eu sei que tá vivo porque nesse documentário que saiu há uns 2 anos atrás, foi no meio da pandemia, ele dá entrevista lá. Ele é um cara que virou totalmente vegetariano, ele sempre foi, né? Mas ele mora isolado num trailer no meio da floresta. Ele é um cara que mudou totalmente, assim, a vida dele, do sucesso. Sim, mas entrevista 2 anos atrás, o Denis Ross foi famosinho 3 meses atrás, cara. Então você não conta. Não, mas tudo bem. Não, da banda eu só conheço o Johnny Van Zant e o Rick Medlock, cara. Os outros, o cara que entrou no lugar do Gary Ross também é um cara mais novo, não sei quem é. E uma banda, virou uma banda tributo, né? Uma banda tributo, já faz alguns anos que é uma banda tributo ao Lynyrd Skynyrd. E dessa formação, da formação clássica, que eu saiba, não tem mais ninguém na banda, tinha só o Gary Ross. E realmente esses discos do Lynyrd, até o Street Survivors, até o More for the Road, todos eles são muito recomendáveis, mas ainda realmente o primeiro e esse aí são os meus favoritos da banda, né? Acima de todos, o More for the Road, mas de estúdio, o primeiro e esse. Eu diria assim que esse disco aí, né, o Street Survivors, é o último clássico, né, do Lynyrd Skynyrd. Vamos ser honestos aí, claro, tá outros bons discos também que vieram depois, assim, né, outros nem tão bons assim, mas assim, vamos falar assim, banda clássica, Lynyrd Skynyrd, aquele lá que surgiu lá nos anos 70 mesmo. Esse foi o último, digamos, clássico deles, e também um grande disco também. E ainda não me decidi qual é o meu favorito deles, mas uma questão assim de muito importante, muito interessante, assim, né? É que nesse período ali que eles, né, até dar o acidente, eles eram uma das principais, né, das principais bandas americanas mesmo que tocavam rock, né? Então, dentro daquele período ali dos anos 70 ali, né, digamos assim, era uma das poucas, assim, que americanas mesmo ali, que dentro dos Estados Unidos faziam muito sucesso, né, junto com o Eagles e tudo, né. Então, porque, né, o mercado americano, né, se não estou, né, enganado, ainda era meio que dominado pelos britânicos, né, o mercado americano naquele período de rock, né, ainda era mais dominado pelos britânicos, e o Lynyrd Skynyrd, o Eagles, eram as poucas bandas de rock locais mesmo. Oi? O Grand Funk também, que fazia bastante sucesso. Isso. Então eram poucas, assim, né? É a mesma coisa pensar assim que, sei lá, fazendo um paralelo aqui com o Brasil, é pensar que o Roberto Leal era o grande cantor aqui do Brasil dos anos 70, e o Roberto Carlos, o Erasmo e todo o pessoal lá, o restante eram os vinham depois, né? É mais ou menos imaginar essa situação, né? Se fosse aqui no Brasil. Então, o disco em si, acho ele bem legalzinho, assim, sabe, bem bacana. É um disco, assim, que traz aquele ar mesmo de rock sulista, né, com blues e tudo, né, de uma maneira, assim, muito impactante, né, aquela coisa meio, né, digamos assim, local mesmo, folclórica, quase local mesmo, né, que você sabe que os caras lá são daquela região ali, né, eu gosto muito, né, tirando aquelas conotações ainda de guerra como é que é a guerra civil americana, né, tirando aquelas conotações políticas lá da guerra civil
norte-americana lá, eu gosto dessa questão do fato de ser algo meio que folclórico local, assim, né? É como se tivesse, por exemplo, aqui, né, um heavy metal aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná do Sul aqui, mas que se tocassem lá uma gaita, né, uma coisa assim nesse sentido, assim, para definir que aquilo é local mesmo, né? Que aquilo é daquela região, tirando, claro, toda a parte política envolvida nisso, né? Então, o Lynyrd é uma banda aí que vale muito a pena ser ouvida, tanto seus clássicos, inclusive até mesmo o que veio depois, tem discos bons ali. E, poxa, também outra banda aí que o destino foi cruel, né? Infelizmente, assim como foi com o Hendrix e outras já citadas aí, né? Outros vídeos. De minha parte, era isso aí, né? Curioso, né, que a gente estava falando agora há pouco ali de comparar U2 com o R.E.M. Claro que U2 e R.E.M. são bandas de países diferentes, né? Mas Lynyrd Skynyrd é uma banda trágica de soul que eu acho muito parecido também com a Allman Brothers, né? E que sofreu várias tragédias ao longo da sua carreira também, né? A The Allman Brothers Band ali, o primeiro foi o falecimento do Dwayne, aí veio uma sequência ali com o Barry Oakley e por aí vai, né? Até agora há pouco morreu o Greg Allman. Enfim, são bandas equiparáveis, né? Em termos de musicalidade, de propostas sonoras. Claro que a Allman Brothers era uma banda mais antiga, já tinha toda uma questão mais voltada para o experimentalismo das viagens musicais, mas tem essa questão, né, também de que dá para comparar